questão. Qual Constituição brasileira teve uma hipercentralização, né, uma concentração no poder executivo e apresentou um forte caráter social, né, ligado aos direitos sociais? Letra C, letra B. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Qual foi a Constituição, né, que centralizou no Poder Executivo e teve essa questão do caráter social? No caso, foi a letra C, a de 1937, está ligado lá com Vargas. A de 88, ela tem esse caráter social, mas nem só. Ela tem um caráter social, mas também liberal e também coletivo, né? Ela é ampla, é uma Constituição muito ampla na questão do rol de direitos fundamentais, tá certo? E a Constituição de 88, ela não hipercentralizou o poder executivo, beleza? Porque o poder executivo, que é aquela questão do poder que administra, ele foi centralizado na era Vargas. Vargas era, como eu falei, que estava, ou alguém falou aqui no chat, né, indo por decretos. Então, na medida que um governante ele faz por decreto, né, ele governa através de decretos, ele está ferindo o poder legislativo, porque essa função é típica do legislativo. Então, há uma centralização no executivo, beleza? Então, seria nesse sentido. Mas deu para você entender, né? Ficou compreensível. Tudo bem. Então, continuando aqui. Décima questão. Qual Constituição brasileira possibilitou, de maneira pioneira, né, inicial, o voto secreto e o voto das mulheres? Isso aqui é muito interessante. Pronto, essa daqui é um pouquinho mais complicada. Até eu confesso que às vezes eu tenho dificuldade de diferenciar, mas seria a letra A de 1934. Ela que vai trazer o voto secreto e a questão do voto das mulheres. Não é a de 37, que é aquela outorgada. Na realidade, quem traz isso pela primeira vez é a Constituição de 1934, lá no governo de Vargas. A gente precisa lembrar aqui que antes da de 34, qual é a Constituição? É a Constituição, né, lá da República, que começou a República, que é de 1891. Essa Constituição de 1891, ela tinha a questão do voto aberto. E aí, lembrando, né, por ter essa questão do voto aberto, tinha muito aquele voto de cabresto. As pessoas, aquele coronelismo, né, as pessoas elas não votavam de fato naquele candidato que elas queriam, mas elas eram obrigadas a votar em uma determinada pessoa que o coronel exigia que eles votassem. Então, vocês precisam só fazer essa transição. A de 1891, que vem antes da de 34, o voto era aberto. E aí, logo em seguida, na de 34, a gente tem o voto secreto e também, que não, o voto das mulheres. Então, é no primeiro momento lá com Vargas que a gente vai ter o voto das mulheres no Brasil, certo? Isso aqui é muito interessante que vocês compreendam. Lá nos meus slides também tem isso bem especificadozinho. Depois dêem uma olhadinha, revisem, porque isso daqui é muito importante. Vídeo caindo em concurso. Beleza? Deu para entender? Perfeito. Então, continuando.
E eu acabei dando a resposta. Qual a Constituição brasileira extinguiu o voto censitário e estabeleceu o voto aberto? Esse voto censitário, lembrando, é aquele com aspectos econômicos. Só poderia votar quem tivesse uma determinada quantia, né, de patrimônio, de capital. E o voto aberto vocês sabem muito bem porque eu já expliquei. Então, qual dessas constituições seria justamente a que instituiu o voto censitário e estabeleceu o voto aberto? Voto aberto é o que não é secreto, né? Perfeito. O voto aberto é que você faz ali na frente de todo mundo. Você diz para a pessoa de forma oral, né, aquela pessoa que está lá, em quem é que você vai votar. E isso é tão importante porque até hoje a gente vê a relevância disso na nossa sociedade. Né? Na última eleição era proibido você entrar com o celular para não ter o perigo de você tirar foto, porque tem muita questão das facções. As facções elas querem que votem em determinado candidato e eles exigem, né, que os cidadãos daquela comunidade eles mostrem para eles que votaram, e por isso a questão da foto. Então, foi proibido você levar o celular para lá justamente para evitar isso, para coibir isso. É uma espécie de voto de cabeça, agora desse momento das facções, beleza? Então é muito importante. E aí já percebi que muitos responderam, é isso mesmo, é a letra D. Ela termina com essa ideia, né, do voto censitário, que está ligado à de 1824, e ela estabelece o voto aberto e o universal também, que na teoria, né, todos poderiam votar, exceto alguns determinados grupos, né, como as mulheres. As mulheres só vão poder votar, como vocês viram, em 1934. Então, continuando. Qual Constituição brasileira unificou pela primeira vez os direitos individuais com os direitos sociais? Então, aqui houve uma junção, né, desses dois direitos pela primeira vez. Além de banir a pena de morte, né? Qual foi essa Constituição? Letra B, letra B. Vamos lá. Aqui no caso seria a letra B. A primeira Constituição que vai fazer a junção, né, desses dois direitos individuais e sociais é de 1946. Né? Aquela Constituição que eu até falei que está ligado ao elemento, ou tem elementos do Estado Democrático de Direito. Ela vai ser a primeira Constituição que vai tentar ligar direitos sociais com direitos individuais, certo? E aí, né, justamente nessa questão autoritária, né, confrontando essa questão autoritária de 1937 da era Vargas, ela tenta banir essa questão da pena de morte, da pena cruel, da pena degradante. Então, tem essa preocupação, né, em proteger um indivíduo. Mas, infelizmente, a gente sabe que vai vir a ditadura militar depois e vai ser um retrocesso com muito autoritarismo. Mas a primeira Constituição brasileira que tenta juntar direitos sociais com direitos individuais é a de 1946, que está ligada, repito, ao Estado Democrático de Direito, tá certo? Isso é muito interessante que vocês entendam. Deu para compreender, pessoal? Ficou tranquilo? Em 46 tinha o Estado Democrático de Direito. Isso, a gente já pode dizer que começa o Estado Democrático de Direito no Brasil logo após, né, a parte da Era Vargas, que está muito ligado à segunda dimensão, que é o Estado Social. Beleza? E, por favor, não vão pensar que, né, a Constituição de 1967, só porque ela está entre a de 88 e a de 46, ela representa o Estado Democrático de Direito. Não representa. Ela, na verdade, é totalmente o oposto. Ela é um autoritarismo, um retrocesso, é uma privação de liberdade do indivíduo. Então, não vão pensar, ela está entre as duas, então ela faz parte do Estado Democrático de Direito. Não, não faz. Ela, na verdade, representa um regime autoritário. Beleza? Essa parte também é muito importante que vocês compreendam,
que anotem, que prestem atenção, tá? Porque o professor pode utilizar isso de uma forma que tente, no caso, pegar vocês de surpresa. E eu já estou avisando, não é. Então, A continuando. questão do regime autoritário é em que ano, perdão? Pronto, o regime autoritário da ditadura militar. E aí ele fica marcado pela Constituição de 1967. Beleza? Tanto fica marcado na Constituição de 1967, com a ditadura militar, quanto a gente também pode ver isso na de 1937, que é aquela outorgada no período de Vargas. Deu para entender, Eduardo? Tá ótimo, obrigada. De nada. Pronto, perfeito. Então, continuando, tá? São elementos marcantes do Estado liberal. O que é que marca o Estado liberal entre essas opções? Tá? Isso mesmo, perfeito, perfeito. Então, aqui, só lembrando para vocês, direitos sociais, prestacionais, segunda dimensão está ligada ao Estado social. Constituição de Weimar, que é a Constituição alemã, e Constituição mexicana também estão ligados ao Estado social. A que marca o Estado liberal, vocês lembram quais são as constituições que vão marcar o Estado liberal? Isso também é interessante, vive caindo em prova. Quais são as constituições que vão marcar, né, essa mudança do Estado absolutista para o Estado liberal? E aí vai representar o Estado liberal. E aí lembrando para vocês. Não exatamente a Constituição do Brasil. As constituições que ocorreram no mundo. Perfeito. Constituição americana e a Constituição francesa. Essas duas constituições, elas marcam o Estado liberal. Muito importante que vocês também entendam isso. A de 24 e a de 91, Laura, tá certo. Elas realmente são constituições brasileiras que têm elementos do Estado liberal. Entretanto, a Constituição dos Estados Unidos, né, a primeira Constituição dos Estados Unidos, que na verdade é a primeira Constituição que se tem notícia que foi escrita, e a Constituição francesa, elas marcam o Estado liberal, certo? Aí, nesse mesmo paralelo, posso sim. A Constituição, no caso, eu vou até botar aqui, para fazer essa diferenciação. O Estado liberal, ele é marcado pela Constituição francesa, né? E pela Constituição americana, dos Estados Unidos. Por quê? Porque não sei se vocês lembram, mas teve aquelas revoluções burguesas. Quais foram as revoluções que mais marcaram? Principalmente a dos Estados Unidos e a Revolução Francesa. Teve até aquelas declarações. Quais foram as declarações? Na dos Estados Unidos, a gente teve a Declaração de Direitos da Virgínia. E na França, a gente percebe que teve a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Certo? Então, tudo isso está ligado ao Estado liberal. E aí, se vocês tiverem dúvida, lá nos meus slides eu coloquei de uma forma também muito sucinta. Vocês vão verificar no Estado liberal, eu coloquei tudo que é importante vocês saberem. Claro que isso não substitui a leitura, é importante que vocês leiam. Mas eu gosto de trabalhar com questões mais objetivas. Então, eu deixo para vocês todos os tópicos que vocês precisam saber, né, do conteúdo. Então, quando vocês forem revisar, é importante que vocês utilizem isso daqui. Se tiverem dúvida, vão lá no slide. Se não conseguirem tirar, pode entrar em contato comigo que eu ajudo. Tá certo? Mas façam isso, é importante. E aí, só voltando. Constituição de Weimar e a mexicana, elas na verdade vão marcar o Estado social, dos direitos sociais, né? Direito à saúde, educação, direito ao trabalho, lazer, moradia. Então, essas duas constituições, na verdade, vão marcar os direitos sociais e o Estado social, certo? É importante que vocês tenham isso em mente.
Deu para entender? Perfeito. E aí, lembrem de revisar, muito importante, porque isso também cai em prova. Então, continuando aqui. São elementos marcantes do Estado Democrático de Direito. Aqui já é o Estado Democrático de Direito, né? Perfeito, isso mesmo, letra D. Então, normas principiológicas, né, que é aquele princípio da otimização, você tentar realizar o máximo possível, garantir o máximo possível, né, tendo em vista as condições fáticas e jurídicas, isso é um princípio, você otimizar aquilo que você tem, e o vasto rol de direitos e garantias fundamentais que a gente já conversou bastante, certo? Se vocês tiverem dúvida em algum outro item específico, eu vou pedir para vocês agora, podem falar, tá? Porque eu vou de fato agora só naquele item verdadeiro. Se vocês quiserem que eu explique outro, podem pedir que eu explique, porque já está em cima da hora e eu realmente gostaria de fazer todas as questões. Então, se vocês tiverem dúvida em algum item específico que não seja o verdadeiro, pode falar que eu explico, tá bom? Mas agora eu vou focar só no verdadeiro. Item, questão 15. São elementos marcantes do Estado social. Isso daqui também eu acho que vocês já vão tirar de letra. Perfeito. Letra B, isso mesmo. Direito prestacional, que é do Estado prestar um serviço público para a sociedade, saúde, educação, trabalho, moradia, e que está ligado à segunda dimensão ou segunda geração de direitos, né? Que são esses direitos sociais. Beleza? Aqui, sem dúvidas, tudo ok, tranquilo. Qual paradigma de Estado fez oposição ao regime absolutista? Qual foi o Estado, né, o paradigma de Estado que quebrou com o absolutismo? Eu até já conversou sobre isso. Pronto. Aqui, no caso, o Estado, ou o paradigma de Estado que vai romper com a questão do absolutismo é o Estado liberal. É só vocês pensarem em liberdade. Então, o Estado que vai, de fato, né, quebrar com aquela lógica do poder concentrado na mão do rei, o rei pode tudo, é o Estado liberal. Repito, naquelas constituições, né, a francesa e a dos Estados Unidos, tudo ligado ao Estado liberal, certo? Liberdade individual. Então, isso quebra com o paradigma do absolutismo. Ok? Então, continuando. Qual paradigma de Estado surgiu após a Segunda Guerra Mundial? A Segunda Guerra Mundial aconteceu e ele marcou o surgimento de qual Estado? Vamos lá. A Segunda Guerra Mundial ela vai marcar o Estado Democrático de Direito. O que vai marcar na realidade, o Estado liberal social, que na realidade esse Estado liberal social, eu acho que eu entendi a sua relação, porque o Estado liberal social, ele junto vai formar o Estado democrático de direito. Mas na realidade esse paradigma não existe, uma pegadinha que eu coloquei para vocês. Então o que vai existir mesmo é o Estado democrático de direito, certo? E aí ele vai, né,
se originar a partir ou depois da Segunda Guerra Mundial. Então aqui a letra certa seria a letra D, que vai surgir após a Segunda Guerra Mundial. Só lembrando para vocês, né, que é importante, talvez caia na prova, é que o Estado Social ele surge após aquela questão das revoluções industriais, que os trabalhadores eles passam a ser super explorados. Então a gente tem indivíduos sendo super explorados por outras pessoas. E aí começam aqueles movimentos sociais, principalmente dos trabalhadores e das mulheres, reivindicando direitos. Então o Estado Social está muito ligado a isso. A gente não conversou e é importante, tá bom? Essa parte é muito importante. Qual paradigma de Estado pode ser associado aos direitos de segunda dimensão ou geração? Qual é o Estado que está ligado a isso? Perfeito, perfeito. Isso mesmo, gente. Muito bem. É o Estado Social. O Estado Social é o que vai estar ligado à segunda dimensão. Certo? Continuando. Qual paradigma de Estado consagrou os direitos negativos, de dizer não, de primeira geração ou dimensão? A gente pode associar qual paradigma de Estado? Letra B, isso mesmo, Estado liberal, perfeito. Então, a primeira geração, os direitos negativos, os direitos de resistência estão ligados ao Estado liberal. Qual paradigma de Estado internacionalizou a proteção dos direitos humanos? Os direitos humanos, eles de fato foram para o campo, né, global a partir de que paradigma de Estado? Letra D, perfeito. Todo mundo já assim craque. Então, o Estado Democrático de Direito, ele marca essa internacionalização da proteção dos direitos humanos. Só vocês lembrarem a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto, né? Isso fez com que a humanidade, ou pelo menos a maioria, tentasse conscientizar a respeito disso. Quais direitos fundamentais podem ser associados ao Estado liberal? E aqui a gente tem exemplos de direitos. Perfeito, isso mesmo, pessoal, letra C. É justamente o direito à propriedade e à liberdade de expressão que estão ligados a esses direitos mais negativos de resistência, né? Da liberdade individual, do indivíduo. E aí, quais direitos fundamentais podem ser associados ao Estado Social, né? Qual é o que a gente pode ligar ao Estado Social? Pronto. Perfeito. Já vi aqui que teve as respostas, letra D. Direito ao trabalho e à segurança. Né? São direitos ligados ao Estado Social. Lembrando que tem algo também, assim, que às vezes as pessoas dizem, não, não pode ser. Mas o direito ao lazer também é um direito de segunda dimensão, tá? Que está ligado ao Estado Social. Beleza? O direito à segurança não faz parte de primeira dimensão? Então, o direito de segurança, na realidade, ele está consagrado com o de segunda dimensão. Mas ele tem uma ligação muito forte com o de primeira dimensão. Porque, por exemplo, você só tem liberdade de locomoção se você tiver segurança. Você não vai sair, né, de casa se você não tiver segurança. De novo, né, aquela questão dos direitos humanos serem indivisíveis,
serem complementares, um vai influenciando o outro, tá? Eles são realmente, eles estão atravessados. A gente não pode pensar no direito de dimensão sem pensar no outro direito. A sociedade, na verdade, ela precisa ter todos os direitos, todas as dimensões resguardadas, porque um vai interferir no outro, certo? Mas, respondendo sua pergunta, é de segunda dimensão, mas tem uma grande relevância para as outras dimensões, certo? Continuando. Quais direitos fundamentais podem ser associados ao Estado Democrático de Direito? Isso aqui é mais interessante. Perfeito, letra A. Isso mesmo, gente. Direito ao meio ambiente saudável e ao pluralismo, eles fazem parte do Estado Democrático de Direito. E só lembrando que o direito ao meio ambiente, ele está na terceira dimensão, né? O meio ambiente saudável. E o pluralismo, ele já é da quarta dimensão. Mas ambas as dimensões fazem parte desse Estado Democrático de Direito. Beleza? Alguma dúvida? Perfeito. Continuando. São características dos direitos humanos. Quais são as características dos direitos humanos? Isso aqui é realmente cai em prova bastante. Perfeito, letra D. E aí, como essa parte mais importante, eu vou realmente explicar todos os itens. Não é característica dos direitos humanos a prescritibilidade. Ele não deixa, né, de existir se você não utilizar. Nunca precisei usar o meu direito à educação. Tá, mas eu não deixo de tê-lo porque eu não utilizei. Ele também não pode ser alienado. Você não pode vender o seu direito humano. Ah, eu tenho direito à liberdade, mas eu vou vender minha liberdade. Não posso. Não tenho essa possibilidade. E do mesmo jeito você não pode renunciar. Tem até a questão que o professor ia trazer do caso do arremesso de Anon, que na verdade pensou com o nanismo. Essa questão é muito emblemática para a renúncia dos direitos. Você não pode renunciar a direitos humanos. Nessa questão, tinha um anão que ele era arremessado e ali era a fonte de renda dele. E o que é que ele dizia? Não, eu quero renunciar a esse direito, eu não quero ter isso, eu quero receber meu dinheiro a partir desse trabalho que eu estou fazendo, por mais que isso, de certa forma, prejudique minha dignidade. Então, eu estou renunciando o meu direito. O que é que o Estado entendeu? Não, não pode. Você não pode renunciar ao direito. E aí tem uma outra questão, né, que precisa ser levantada. Pode falar, Vanessa. Não, pode concluir. É porque uma pessoa fez uma pergunta sobre o item, sobre a questão anterior, o item C. E eu também gostaria de saber. Obrigado por avisar. Pode concluir, Tá, então concluindo aqui, né? Aí o que é que precisa ser feito numa questão dessa aí? Porque a pessoa ela precisa ter o sustento, não pode ser negado. Tá, o Estado ele diz, né, para a pessoa que ela não pode, né, se colocar nessa posição, ela não pode renunciar ao direito, mas ao mesmo tempo o Estado ele deveria prover trabalho para essa pessoa. Tudo bem, você precisa do seu sustento, então vamos abrir aqui uma cota para pessoas com nanismo, e essa pessoa ela vai precisar ou ela vai conseguir um emprego a partir disso. Então não é só você dizer, olha, não pode. Ao mesmo tempo você tem que incluir essas pessoas na sociedade. E aí vocês lembrem disso justamente na pessoa idosa e também na pessoa com deficiência. O Estado não pode simplesmente dizer não tenham preconceito, não façam isso. Ao mesmo tempo, ele tem que estabelecer certas políticas públicas que façam com que essas pessoas elas entrem na sociedade cada vez mais. Então, se a gente não vê pessoas com deficiência na escola, que o Estado garanta esse direito para essas pessoas, que ele inclua essas pessoas nas escolas, tá? Então, tem esse papel também do Estado. Deixa eu ver aqui qual é a questão. O item...
a aula está sendo gravada, o item C da questão 23. Certo, item C, certo. Direito à educação e à previdência social. Está ligado ao Estado social. São direitos sociais. Previdência social é aquilo de que, né, uma hora você vai envelhecer, uma hora você não vai poder mais trabalhar e aí você tem que ter direito à previdência, né? Tem também essa questão da coletividade, né? Outras pessoas continuam trabalhando, como também essa pessoa trabalhou, para depois no futuro você poder receber uma aposentadoria. Então está ligado à segunda dimensão de direitos, certo? Esse direito à educação e esse direito à previdência social, ele se liga ao Estado social, segunda dimensão de direito. Deu para entender? Perfeito. Tem, gente, é o seguinte, quem não puder ficar, pode deixar nome completo e a matrícula, certo? E quem quiser ficar, fica que eu vou terminar as questões, tá? Então, quem não puder mais ficar, até porque já deu o horário, pode deixar o nome e matrícula. E aí, se outras pessoas quiserem ficar, eu vou terminar, tá? Tá sendo gravado, eu tô vendo aqui que tá gravando, eu espero que dê certo, viu? Ah, tem outro chat, tudo bem, sem problema, esse aqui fica gravado. Mas alguém tem interesse de continuar? Porque aí eu continuo. Tá, então pronto. Quem for colocando já pode sair, né? Mas eu acho... Tá, certo, então eu vou continuar aqui. Obrigado vocês, viu? Pela participação, foi incrível. Continuando, a gente fez... 24, 25. Não são características dos direitos humanos, né? É uma diferença da outra, já que não é característica dos direitos humanos. No caso aqui, eu vou respondendo com vocês. Item A, prescritibilidade e complementaridade. A prescritibilidade realmente não é uma característica dos direitos humanos, mas a parte da complementaridade, ela é sim uma característica. Os direitos humanos, eles se complementam. Alienabilidade e generalidade. A alienabilidade não você não pode alienar, mas ele é genérico, é de todo ser humano. Nesse sentido, ele é geral, certo? Então, generalidade, ela é sim uma característica dos direitos humanos. Letra C, divisibilidade e renunciabilidade. Gente, muito importante isso aqui. Eu tenho, eu tenho uma expectativa que isso aqui vai cair na prova. Divisibilidade não é uma característica dos direitos humanos. Eles não podem ser divididos, certo? Você não pode pensar em um direito sem pensar no outro. Como eu disse, eles interferem, né? Eles se atravessam. Como a gente já conversou, você não pode renunciar também aos direitos humanos. Então, a letra C seria a correta, né? Não são características dos direitos humanos a divisibilidade e a renunciabilidade. Aí aqui a outra está certa. Indivisibilidade e inviolabilidade. Você não pode violar na teoria e também não são divisíveis. E aí, outro ponto importante daqui, que eu preciso lembrar vocês, é por mais que tenham pessoas que tenham seus direitos, né, como eu posso dizer, contrariados, ofendidos, essas pessoas, elas não deixam de ter direitos, tá? Então, a gente tem um Estado no Irã que não respeita o direito da mulher. Aquelas mulheres que moram lá, elas deixam de ter direitos? Não, elas continuam com direito. O que está acontecendo é que o Estado não está respeitando, tá? Então, o direito, ele é para ser inviolável, mas infelizmente, devido à soberania de certos estados, isso pode acontecer, tá? Então, continuando. 26. A é um estado intervencionista, grande, enquanto B é um estado abstencionista, mínimo, pequeno. E aí eu já vou logo respondendo até para facilitar, certo? Um estado intervencionista grande é um estado social. Por quê? Porque ele tem que prover serviços públicos, né, para as pessoas. Enquanto o estado abstencionista, ou mínimo, é aquele que não vai interferir
né, na liberdade individual, nas negociações dos indivíduos. Então, é um Estado liberal. Então, a alternativa aqui seria a letra D. O A seria o Estado social intervencionista e o B, que é esse Estado abstencionista, seria o Estado liberal, certo? Isso mesmo, letra D. Aí, gente, eu vou um pouquinho mais rapidinho, mas se vocês tiverem dúvida, podem falar. E aí, se eu não olhar o chat, alguém, por favor, me avisa. Questão 27. A silenciou em relação à abolição da escravidão e B consagrou de maneira pioneira os direitos sociais. Gente, qual foi a Constituição brasileira que não falou sobre a abolição da escravidão, mesmo que estivesse, né, naquele paradigma de Estado liberal, liberdade individual? Olha o contrassenso. Eu prezo uma liberdade, mas eu não falo nada sobre a abolição da escravidão. Aquelas pessoas, elas continuam sendo objetificadas, né, tratadas como objetos, coisa. E aí, a Constituição que fez isso foi a de 1824. Como a gente já viu, ela tem elementos do Estado liberal, mas ela não falou nada sobre a abolição da escravidão. Já a questão do B, consagrou de maneira pioneira os direitos sociais, seria justamente a Constituição de 1934, né? Que a gente também já viu, que é do tempo de Vargas, que vai trazer principalmente os direitos trabalhistas, mas não só, também tem direito à educação, à saúde, certo? Então aqui vai ficar marcada, né, de uma forma pioneira pelos direitos sociais aqui no Brasil, é a Constituição de 1934, certo? Então é a letra C, tá corretinho. Questão 28. A foi estabelecido pela Constituição de 1824 e B representou um retrocesso para a democracia. Então aqui, né, qual é que a gente pode ligar? O que foi que ficou estabelecido pela Constituição de 1824? Foi a questão do poder moderador. Lembre, a Constituição de 1824 ela foi outorgada, imposta. E a partir disso, tinham o interesse de colocar um poder que regulasse os outros, que era justamente esse poder moderador que tinha a intenção de ser neutro. Já a questão B representou um retrocesso para a democracia, certo? Foi justamente o ato institucional número 5, muito conhecido, porque foi aquele ápice da ditadura militar. Foi aqui que os direitos políticos e individuais eles foram reprimidos. Pode falar, Vanessa. E aí tu pode só repetir a questão do poder moderador, por favor? Posso sim. A Constituição de 1824 foi aquela que estabeleceu o poder moderador. E o que seria o poder moderador? O poder moderador é aquele poder que vai meio que fiscalizar os outros poderes. A gente não tem o poder executivo, o legislativo e o judiciário. Esse poder moderador, ele ia meio que analisar esses outros poderes, conversar com esses outros poderes, né? E aí era como se ele fosse um quarto poder. E isso não seria algo interessante para o Estado liberal, mas aconteceu e foi na Constituição de 1824, né, que é a Constituição do Império. Deu para entender? Deu sim, obrigada. Nada, qualquer coisa podem perguntar, não tem problema. Agora o item B, vocês pegaram direitinho, retrocesso para a democracia. Nessas opções aqui, seria o ato institucional número 5, que está ligado à ditadura militar. Tá? Que foi um grande retrocesso para os direitos, né, individuais e também para a democracia, porque a democracia é aquele sistema de governo onde o povo tem soberania, e aqui o povo ele não podia escolher seu representante, eles estavam sendo escolhidos, na realidade, para quem estava lá no poder, que seriam os militares. Tá? Então foi um retrocesso para a democracia. Então aqui, é uma teoria de Montesquieu. E B, representa o pensamento de Hobbes. Gente, isso aqui é muito interessante, principalmente a parte do Montesquieu. Montesquieu foi aquele que trouxe a teoria da tripartição dos poderes, que a gente estava até conversando na questão anterior, né? Poder executivo, legislativo e judiciário. Por que isso é tão importante? Porque a partir do momento que você divide o poder,
você evita que ele fique concentrado na mão de uma só pessoa. E aí você permite que um poder regule o outro, né? Um poder vá dialogando com o outro. Então, essa teoria de Montesquieu ela é muito importante, que é a tripartição dos poderes. E eu acredito que vocês também vão ver ela de uma forma mais, né, intensa na introdução ao estudo do direito, certo? E a letra D representa o pensamento de Hobbes, é justamente o Leviatã. Hobbes foi aquele que teve aquela frase de que o homem é o lobo do próprio homem, o homem é o lobo do homem. Né? O homem é destrutivo, se você deixar ele se destrói. E essa ideia do Leviatã seria o Estado, né, que iria regular as relações sociais, porque sem o Estado, que é nesse caso chamado de Leviatã, o homem ele ia se destruir porque ele não sabe viver com outras pessoas sem ter alguém, no caso o Estado, para regular aquela relação. Aqui que é mais teórico, vocês entenderam direitinho? Deu para entender? Querem que eu repita? Tudo certinho? Perfeito, vou assumir que sim. Continuar. Marco da Revolução Francesa e Marco da Revolução Americana. Isso daqui também é importante que vocês memorizem e naturalizem essa questão, tá? Porque isso daqui também pode cair. Marco da Revolução Francesa, qual foi a declaração que marcou a Revolução Francesa? Foi justamente aquela que eu falei para vocês. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração ela tinha uma pretensão de ser universal, certo? Então, já na Revolução Francesa, se tinha esse interesse de levar os direitos para toda a humanidade. Não teve êxito, ok. Mas tinha a pretensão de ser uma declaração do mundo e não só francesa, certo? Já a Revolução Americana, ela traz a Declaração de Direitos da Virgínia. Então, seria a letra A que é a correta, certo? O que vai marcar a Revolução Americana, além da Constituição dos Estados Unidos, essa Declaração de Direitos da Virgínia. E aí essas declarações, elas ficam conhecidas como declarações burguesas, né? Está muito ligada àquela afronta ao Estado absolutista, né? Você querer limitar o poder do rei, o poder do monarca, certo? Continuando aqui. Qual dessas declarações burguesas, justamente o que eu falei para vocês, né, tinha pretensão de ser universal? Então aqui eu já respondi. Essa declaração dos direitos dos homens e do cidadão que está ligada com a Revolução Francesa. Ela tinha, de fato, esse interesse de ser universal. Igor, mas e a Declaração de Direitos da Virgínia? Pronto, não tinha esse interesse. Tanto que Virgínia era uma das colônias ou ex-colônias dos Estados Unidos, né? Então, realmente, ela tinha essa intenção de ser mais local. Já a Declaração dos Direitos dos Homens, só pelo nome vocês conseguem pegar. Dos direitos dos homens e do cidadão. Aqui já dá para entender que eles têm essa intenção realmente universal, certo? Então, continuando. Qual dessas características não se aplica aos direitos humanos? Universalidade, ela se aplica aos direitos humanos. Os direitos humanos, eles têm, sim, essa universalidade. São direitos de todas as pessoas, tem que ter dignidade para todo mundo. Indivisibilidade, como eu já conversei com vocês, também é uma característica, eles não podem ser divididos. Complementaridade também é uma característica, eles se completam. E renunciabilidade não é uma característica dos direitos humanos, você não pode renunciar a seus direitos, tá? Por mais que você queira, isso não pode acontecer. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Gente, desculpa por estar indo rápido, mas se vocês tiverem dúvida, podem perguntar, viu? Qual desses pensamentos foi imprescindível para a limitação do poder do Estado? Comunismo não, anarquismo não, absolutismo é justamente, né, o poder concentrado na mão do rei, então vai totalmente, né, contrário ao que tem na questão, e é o liberalismo. O liberalismo que está ligado ao Estado liberal, que está ligado à liberdade individual, é aquele que vai limitar o poder do Estado. Isso aqui é muito importante, vive caindo em prova, certo?
Então, qual é o pensamento que começa com essa limitação do poder do Estado? É o liberalismo político, certo? A partir dele é que começa essa ideia de que o poder não pode estar concentrado na mão de uma pessoa, não pode estar concentrado na mão do rei, ele tem que ser limitado. Então, é o liberalismo, letra D. Faz uma gradual positivação dos direitos naturais. E aqui só fazendo, né, aquela recordação para vocês. Direitos naturais, eles são valores éticos políticos, eles são abstratos, você não consegue mensurar, né? É muito subjetivo, não está escrito em nenhum lugar. Então, o que foi que fez com que esses direitos naturais que estavam no subjetivo, né, no metafísico, passassem a ser positivados, digo que é positivado, passassem a ser escrito, posto no papel? Foi justamente dessas questões aqui, o justnaturalismo normativo. É só vocês lembrarem de norma. E o que é uma norma, se não algo que está no papel que deve ser cumprido, né? Foi positivado. Então, é a partir do justnaturalismo normativo que a gente percebe uma gradual, na verdade, positivação dos direitos naturais. Os direitos naturais, eles começam a ser normatizados, eles começam a ser colocados em normas, tá? O justnaturalismo clássico, ele está ligado à questão dos sábios, dos filósofos, certo? É mais lá antigamente. E aí eram eles que iam dizer o que seria um direito natural, né? Um direito natural da pessoa. O justnaturalismo religioso está ligado a um direito natural divino, né? O direito natural ele vem daquela divindade, ele vem de um Deus. Então aqui, né, a essência do direito natural seria Deus, uma divindade. O justnaturalismo racional, o que é racional? É razão. Então, o direito natural ele vem da razão humana, certo? E aí, o fundamento, né, desse justnaturalismo racional seria a razão. E, por fim, o justnaturalismo normativo é esse que vai positivar gradualmente os direitos naturais. Os direitos humanos estão fortemente relacionados com... Gente, hoje, né, já é assim, completamente harmonizado que os direitos humanos eles têm uma ligação muito forte com a dignidade da pessoa humana. Inclusive, isso está consagrado na nossa Constituição de 88. A dignidade da pessoa humana é como se fosse um supra-princípio, né? Aquele princípio maior que ele vai fundamentar todos os direitos humanos. Também é muito importante vocês entenderem, até numa questão subjetiva, é interessante que vocês coloquem. Dignidade da pessoa humana é um fundamento dos direitos humanos, a dignidade de todos tem que ser protegida, certo? Essa é a ideia, esse é o pilar dos direitos humanos internacionais, né, que a gente tanto fala hoje. A dignidade da pessoa humana, ela é a essência. Aqui um pouquinho maior para vocês ligarem, né, com o item. Tal princípio alude à ideia de que o Estado, após ter implementado um direito fundamental, não pode retroceder, ou seja, não pode praticar algum ato que vulnere um direito que estava passível de fruição, sem que haja uma medida compensatória efetiva correspondente. O que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que depois que um Estado, né, ele coloca um direito fundamental para o cidadão, seja porque o cidadão lutou pelo aquilo, seja porque o Estado entendeu que aquele direito é fundamental, ele é importante, não pode retroceder. Gente, existe uma vedação ao retrocesso. Isso é uma característica muito importante dos direitos humanos. Vocês vão ouvir falar disso muito, não só nessa disciplina, mas em outras. Os direitos humanos eles são marcados por essa vedação do retrocesso, ou vedação ao retrocesso. Eles não podem retroceder. A partir do momento que eu adquiro aquele direito, não pode mais ser tirado de mim. Aí, acontece de ser tirado? Acontece. Mas, na teoria, isso não deveria acontecer, porque existe uma vedação ao retrocesso. Os direitos eles só podem ir para frente. Os direitos eles têm que estar sempre sendo construídos. Eles nunca podem ser desconstruídos. E aqui a gente pode citar como exemplo a ditadura militar, que quebrou totalmente essa questão, né, do retrocesso. A gente tinha uma Constituição de 1946,
que a gente já conversou, que trazia direitos individuais e direitos sociais, veio a ditadura militar, retrocedeu. Então, quebra aqui uma característica fundamental dos direitos humanos, que é essa vedação ao retrocesso. Você não pode retroceder, repito. Os tratados internacionais que protegem a dignidade da pessoa humana estão relacionados aos direitos naturais? Não. Direito natural é um valor ético-político. Está no metafísico, está no subjetivo. Não está ligado aos direitos humanos. Nem aos tratados internacionais, perdão. Os direitos naturais, em caso, esqueçam o que eu disse. Eles não estão ligados aos tratados internacionais. Direitos humanos. Os direitos humanos, eles estão ligados aos tratados internacionais. Os direitos humanos, eles são consagrados, né, no âmbito global, no mundo todo. Então, o que marca o direito humano é onde ele é consagrado. Ele é consagrado aonde? No Tratado Internacional. Os direitos fundamentais, lembrem-se, os direitos fundamentais eles estão ligados às constituições de cada Estado. Então, tem os direitos fundamentais da Constituição brasileira, tem os direitos fundamentais da Constituição dos Estados Unidos, da Constituição francesa. Então, cada um há uma Constituição. E os direitos humanos aos tratados internacionais. E direitos individuais seriam os direitos de primeira dimensão. Não tem nada a ver com os tratados aqui não, certo? Aí é outro paradigma. Os direitos positivados na Constituição, isso aqui eu até já respondi para vocês, são os direitos fundamentais. Aqueles direitos que estão na Constituição são direitos fundamentais, e os direitos que estão nos tratados internacionais são direitos humanos. E os direitos que não estão consagrados em nenhum canto, estão no metafísico, são os direitos naturais, certo? E aí, penúltima questão. São valores éticos, políticos e com alto nível de subjetividade. Novamente, direitos naturais. Os direitos naturais eles não estão positivados, por isso eles são valores éticos, políticos, depende muito do sujeito. É aquilo que o sujeito está acreditando. Tanto que a gente viu, né? Justnaturalismo religioso vem da individualidade, racional vem da razão, o clássico vem do filósofo. E o normativo vem da norma, né? Aquilo que está sendo colocado na norma. Então, os direitos naturais, eles são valores éticos, políticos ligados à subjetividade e ao metafísico. E a última questão, meu povo. Se resume em um governo em que o povo exerce a soberania, ou até mesmo que ela é o sistema político em que os cidadãos elegem os seus dirigentes por meio de eleições periódicas. Então, aqui é o povo exercendo a soberania, o poder vem do povo, é o povo que tem o poder, e ao mesmo tempo o povo escolhendo seus representantes através de eleições periódicas. Isso daqui está muito ligado à democracia, certo? Nada a ver com nazismo, nem autorismo, nem absolutismo. A democracia é realmente, né, esse regime de governo em que a pessoa, o povo, né, é o titular do poder e ele é que vai escolher os seus representantes, né? A democracia indireta, representativa. Então, é isso, pessoal. A gente terminou. Eu que agradeço. Ficou alguma dúvida? Deu para entender tudo bem direitinho? Só lembrando para vocês, se ficou muito rápido, na terça-feira a gente vai se encontrar para terminar o capítulo, né? A unidade 1, e aí se vocês tiverem dúvidas, vocês podem trazer lá no dia que a gente responde, tá bom? Eu que agradeço a presença de vocês, e aí coloquem matrícula e nome para quem não colocou, que aí eu vou dar a frequência para vocês mais tarde, tá bom? Eu vou desligar aqui, um ótimo final de semana para vocês, bons estudos, e vejo vocês na terça-feira, certo? Obrigadão, um beijo, tchau, tchau.